A África é um continente muito rico, né, ambientalmente falando, ou seja, nós vamos ter no continente africano uma diversidade ambiental muito grande, desde países desérticos a países com savanas, a países com florestas tropicais. Religiosa também é muito diversa, nós vamos ter religião muçulmana, né, a árabe muçulmana, nós vamos ter os cristãos e as religiões chamadas afrodescendentes, nós temos, além dessa diversidade religiosa, dessa diversidade ambiental, né, uma diversidade cultural muito grande, a questão linguística e influência dos próprios países europeus nos países africanos. E agora, depois desse aparato geral que a gente falou, falamos do apartheid na última aula também, vamos falar um pouquinho aqui do que traz a apostila de alguns reinos importantes aí na história do continente africano. Eu pedi para que vocês pegassem a apostila de vocês lá na página 4. Por quê? Lá na página 4 nós vamos ter os principais impérios ou os principais reinos africanos. E eu quero que vocês prestem atenção em especificamente 3, que é o que a gente vai trabalhar aqui na apostila, tá? Que é Songhai, Gana e Mali. Então, para vocês localizarem, abaixo do deserto do Saara. Então, nós temos lá no norte, Cartago, Egito Clássico, tá? Essas regiões que estão aqui, né? Egito, atualmente, Argélia, Líbia, lá no norte. Aí temos o deserto do Saara. Abaixo do deserto do Saara, nós temos Songhai, Gana e Mali. Percebam que os reinos estão próximos. Esses reinos próximos aqui, tá? Essa região aqui, ó, é chamada de África subsaariana. É uma região em que tinha muito comércio. A prática do comércio era muito comum, tá? Então, é muito importante, né, essa percepção. Nós vamos falar aqui nessa unidade de 2 regiões da África, tá? Nós vamos falar da África setentrional, que é essa África aqui em cima, do norte da África. Vamos falar da África subsaariana, onde contém esses 3 reinos principais, que é abaixo do deserto do Saara. E vamos falar da África atlântica, os países que estão aí próximo ao Oceano Atlântico. Então, esses países aqui, próximo ao Oceano Atlântico, é que nós vamos ter o tráfico de escravos, o comércio de escravos feito por Portugal, por Espanha, levando esses escravos até o continente americano. Então, nós vamos falar de 3 regiões do continente africano. África setentrional, norte da África. Tá? Atualmente, Egito, Argélia, Líbia, né? No passado, Egito, Cartago, tá? Estado Merinde, ou seja, norte do continente africano. São países que hoje têm um bom IDH, um bom desenvolvimento humano. Tá? Vamos falar da África, então, subsaariana, esses 3 reinos aqui, Gana, Songhai e Mali, certo? Abaixo do deserto do Saara. E vamos falar da África Atlântica, onde havia o comércio de escravos. Essas são as 3 regiões aí de estudo nossa que a apostila vai estar trazendo para a gente. Olha lá, página 5. Na página 5, vai falar da África setentrional, que eu já falei para vocês, que é o norte. Vai falar da África subsaariana, dominada por savanas, alguns desertos ao sul do deserto do Saara, algumas regiões aí. Então, como eu falei para vocês, Gana, Mali e Songhai, que vocês já viram lá no mapa, certo? Então, olha só o que vai falar da África subsaariana, tá? São cidades favorecidas pelas caravanas e pelo comércio, ou seja, a importância do aspecto comercial. Lembrem da importância de fazer o périplo africano, ou seja, contornar o continente da África
Por quê? Porque a partir dessa lógica de fazer o périplo africano, descobriu-se que era uma região de comércio, uma região que tinha um potencial comercial muito grande, não só para comercializar escravos, mas com produtos que não tinham na Europa, principalmente depois o diamante, tá? Então, olha só, essas cidades eram favorecidas então pelo comércio. Ó, a região da África subsaariana, eles não dominavam a escrita. Então, como é que se sabe muitas questões relacionadas a esses reinos? Pelos griots. Os griots são os contadores de histórias, né? Então, é muito comum no continente africano o ato de contar histórias. E isso passa de pai para filho, como uma herança cultural. Então, quando não se tinha nada escrito, eles buscavam nessas memórias desses indivíduos. Hoje, já tem historiadores e pesquisadores que trabalham de forma específica só com a tradição oral, ou seja, só ouvindo histórias e registrando as histórias a partir das memórias. Então, qual tipo de registro feito desta região? Através dos griots, ou seja, através dos contadores de histórias. Isso vai passando de geração a geração. É um aspecto cultural muito forte, muito presente no continente africano. Agora, olha lá, peguem lá a apostila de vocês, na página 6 e 7, gente. 6 e 7 da apostila. A gente vai perceber, ó, os grandes reinos e suas riquezas. Eu falei para vocês da questão comercial, tá? Que é muito forte. Então, aqui está mostrando as caravanas que cruzavam lá o deserto do Saara, né? Partiam do norte e se dirigiam à região subsaariana. Então, eles tinham que atravessar o deserto do Saara. Então, saía lá da região norte, de Cartago, que é uma região extremamente comercial, ou do Egito, atravessava o deserto do Saara para chegar em Songhai, em Mali, né? Ou seja, nos reinos aí da África subsaariana, para poder comercializar. Ô, João, lê para a gente ali ó, na página 6, nós vamos ter 6 e 7, alguns quadrinhos falando das questões ligadas ao comércio. João, você consegue ler para a prof o primeiro da página 6? Sim. As rotas subsaarianas só se tornaram possíveis após os árabes trazerem os dromedários para a região no século III. Era necessário levar água e alimentos para um período de 52 dias, quando a caravela chegaria à cidade de Tombouctou. Os dromedários podiam ficar até 15 dias sem água e conseguem transportar de 150 a 200 quilos. Então, primeira coisa é o domínio do dromedário. Enquanto não tinha dromedário, eles não conseguiam fazer esse comércio, né? Era necessário a utilização do dromedário. Lembrem que quando a gente falou do Egito, na época das pirâmides do Egito, não havia a domesticação e a utilização dos dromedários. Eles são posteriores. Então, antes do século III, eles não conseguiam fazer esse comércio porque eles precisavam de um animal que fosse resistente para atravessar o deserto e para conseguir fazer o comércio que eles precisavam. Então, olha só, são 52 dias. Lembra como a gente fala lá que o português, né, sai lá do país dele e fica 90, 120 ou até 6 meses viajando? Aqui são 52 dias na região desértica para conseguir comercializar. Tá? Muito bem. Ô, Joaquim, lê para a gente o próximo lá em cima? As caravanas formadas por dezenas de viajantes partiam da cidade de Sijumassa, na atual Marrocos. As caravanas transportavam tecidos, temperos e armas para serem comercializadas. Os caravaneiros enfrentaram tempestades de areia e deveriam permanecer próximos aos taxif, guias das caravanas, os únicos indivíduos que conseguiam
que conheciam um deserto. Então, eles tinham que, né, estar perto dele, porque são os únicos que conhecem a região desértica, né, e enfrentar tudo isso. Por que eles enfrentavam? É a mesma coisa que enfrentar o mar. Tá? Enfrenta o mar com objetivo comercial, né? Enfrenta o deserto também com objetivo comercial, certo? Próxima. Francisco, lê pra gente, Francisco. Onde é que tá, professora? Na página 7, o segundo espaço ali, como se fosse um pergaminho. Os viajantes da caravana eram berberes, um povo do norte da África. Mercadores árabes convertidos ao islamismo faziam parte das caravanas. De Sigil Massa até Tagaza, a viagem demorava 25 dias. Então, olha só, se enfrentasse uma tempestade de areia, essa viagem demorava mais. A mesma coisa que se enfrenta uma tempestade em alto mar. Tá? Então, os berberes, tá? É o povo do norte do continente africano. E nós vamos ter muitos mercadores árabes convertidos. Lembra que nós já falamos isso lá no 6º ano? Nem todo árabe é islâmico. Tá? Ou seja, e nem todo o islâmico muçulmano é árabe. Então, nós vamos ter o povo árabe que não é convertido. É claro que na sua maioria, 90% do povo árabe, tem como fé o islamismo. Mas a gente não pode falar que todo árabe é islâmico ou todo islâmico é árabe. Né? Ô, Manu, lê pra gente o próximo, por favor. Da Manu. Manu tá me ouvindo? Tá. Oi, prof, eu não consegui ouvir direito. Tu consegue ler para a prof na página 7? Ali o terceiro pergaminho? Sim. Em Tagaza não havia árvores. As casas eram feitas de sal e cobertas com couro dos dromedários. A população era formada por escravizados que trabalhavam na extração de sal. O sal era extraído em blocos de aproximadamente 90 quilos e levados por dromedários. Um bloco de cada lado do animal. O sal era importante produto por comércio, trocado por ouro e escravizados. As caravanas se abasteciam de sal em Tagaza e Bilma. Gente, percebam aqui ó, a quantidade, a importância dessa região. Tá? A palavra salário, pagamento, vem sal. No Império Romano, os soldados, o pagamento dos soldados era sal. Daí vem a palavra salário. Então, o sal é trocado por ouro, é importantíssimo. Não é que nem hoje a gente vai no mercado e compra lá 1 quilo de sal que a gente usa durante quase um mês inteiro e a gente paga, né, 3, 4 reais aí o quilo de sal. Era trocado por ouro, era fundamental a utilização de sal. Então, percebam que a gente encontra esse sal lá no Oriente Médio, ou seja, tem que fazer o périplo africano, mas já tem uma quantidade de sal considerável no continente africano, onde eles faziam esse comércio, tá? Então, é uma região rica. Próximo. Ô, Iago, lê pra gente o próximo. As caravanas paravam em oásis para descansar e reabastecer-se com água. Tá? Então, os oásis não é fictício, não é uma coisa que a gente só vê em desenho animado, né? Realmente existem os oásis, não igual a imagem do pica-pau, perfeita, maravilhosa, encontrei o oásis, estou no paraíso, né? Mas os oásis, essas regiões, elas são tão importantes que, por exemplo, no Egito, nós vamos ter um grande cultivo de tâmaras. E as tâmaras são feitas em regiões de oásis, em regiões que têm água. Né? Próximo, Letícia, consegue ler para a gente? Lê.
Letícia? Rafa, consegue ler para a gente, Rafa? Consigo. Em Tombuctu, as caravanas se abasteciam com ouro e escravizados. O sal era tão valioso que muitas vezes era trocado por seu peso em ouro. Esse último era levado para o norte da África, a Europa e a Arábia, onde era usado na confecção de moedas. Gente, o mesmo peso de ouro por sal. Olha o valor deste produto. Olha o valor desta especiaria. Então, é visto o sal como cravo, canela, noz moscada, porcelana. Ele é uma especiaria e trocado pelo mesmo peso de ouro, com o objetivo o ouro para levar para a Europa, para ser cunhado e utilizado na fabricação de moedas. Certo, galera? Vamos lá, então. Ó, página 8, vamos falar do primeiro reino, que é Gana. Certo? Ó, hoje, tá? Região onde esse império estava, hoje estaria localizado. Mali e Mauritânia. Deixa eu ver aqui. Ah, tá lá em cima. Depois eu vou pegar o globo para localizar vocês. Então, olha só, aqui. Então, olha o que fala aqui, ó. Mali e Mauritânia, tá? Então, o império que a gente está falando, que é o Império de Gana, atualmente, tá? Aqui, ó, abaixo da Argélia, porque essa região é o norte do continente africano, tá? Marrocos, Argélia, Líbia e Egito. Aqui onde está a Argélia era Cartago, certo? Marrocos aqui no cantinho, ó. Marrocos é 98% muçulmano. Então, aqui nós temos o deserto de Saara e aqui embaixo nós temos a região de Mali e Mauritânia. Esses dois países que são países grandes, considerados perto de outros países do continente africano, ó, Mauritânia e Mali. A divisão entre Mauritânia e Mali é uma divisão reta aqui, olha só. Se a gente perceber, se vocês perceberem, que é a divisão feita pelos europeus, a divisão do território que não respeita as questões étnicas e nem ambientais do próprio continente africano. Então, o Império de Gana seria esses dois países atualmente. Tá? O que se busca lá, ó, gente? Cobre, tecidos, figo e sal, certo? Então, essa questão comercial, né? Aí fala da principal cidade, a capital dela, né? Os reis, que eram líderes políticos e líderes militares. Então, os reis desse império são os mesmos reis políticos, são os reis militares, comandam a parte política e a parte militar, são extremamente respeitados. Então, a gente vai fazer lá interpretando documentos juntos, certo? Bora lá, Miguel. Consegue ler para a gente o textinho que está na página 8 do Interpretando o Documento? Sim. É o rosa, né? O rosinha, isso mesmo. O soberano vestia uma ampla túnica e tinha na cabeça um turbante encimado por um globo, bordado em ouro. Trazia colares e pulseiras também em ouro. Atrás dele ficava 10 escravos com espadas e escudos, ornamentados de ouro. De ouro eram os arreios dos cavalos do rei e as coleiras dos cachorros. Conta mais ao bacre que o rei amarrava um de seus corcéis a uma pedra de ouro que pesava 14 quilos. Quem tem noção da quantidade de ouro que tinha nesse lugar? Para ter a coleira do cachorro ser de ouro? Agora, imaginem vocês, quando o europeu chega ali e vê essa quantidade de ouro exorbitante, porque tudo tinha ouro. Para poder cunhar moedas, para poder fazer essa utilização. Tadinho do cachorro. Ficar com aquele peso no pescoço. Já pensou?
A gente já com outras ideias com esse ouro, né, Miguel? Não para fazer coleira de cachorro. Mas é só para ter ideia da quantidade de ouro, de minério que tinha lá. Vamos lá. Ó, os cronistas árabes chamavam de terra de ouro. De acordo com seus estudos, responda as questões. Vamos lá fazer juntos. Cite os sinais de riqueza demonstrados pelo líder do Império Ogana. Gente, o que diz no texto? Que tudo era de ouro. As joias de ouro, escravos com escudos de ouro, arreios do cavalo de ouro, o que mais? Coleiras dos cachorros de ouro. É uma demonstração clara da quantidade de minério que tinha em Gana. Então, quais os sinais de riqueza? Toda indumentária é de ouro, os escravos dos escudos são de ouro, os arreios dos cavalos são de ouro, né? As coleiras dos cachorros são de ouro, tudo isso demonstra a quantidade de minério que tinha nessa região. Olha lá. Qual era o principal produto usado pelos mercadores em troca de ouro em Gana? Eles levavam e trocavam. Sal? Sal, João. Muito bem, très bien. Então, é o sal, tá? Ouro em grande quantidade, e aí é a importância dessas caravanas, pessoal, a importância desse comércio, tá? Dessa troca de mercadorias. Muito bem. Qual era o destino do ouro comercializado em Gana? Para onde esse ouro ia? Para lugar nenhum, ficava lá no reino. Mas eles vinham de onde? De qual região da África para fazer comércio? Da África setentrional, lá do norte da África. Certo? Eles vêm lá do norte da África para fazer o comércio com a África subsaariana. Então, esse ouro sai da África subsaariana primeiro e vai para o norte da África. E depois do norte da África vai para onde? Quem é que quer ouro para cunhar moedas? Esses? Portugueses são os europeus e tem mais alguém que quer essas moedas para cunhar, esse ouro para cunhar moedas. Além dos europeus. Os árabes? Os árabes. Então, olha só, o comércio é feito, só para a gente poder entender, até ali a pergunta do Joaquim. O comércio é feito entre eles, sim, mas é principalmente entre a África setentrional, que é o norte da África, com a África subsaariana, que são os reinos de Gana, Songhai e Mali. Dali, esse produto vai para o norte da África e depois também vai para a Europa e vai para a região, para os árabes. Tanto os europeus quanto os árabes têm interesse nesse ouro para cunhar moedas, porque eles são comerciantes. Os europeus têm uma burguesia muito forte e aí o objetivo deles é o comércio, e os árabes também são extremamente comerciantes, né? Eles dominam o mar Mediterrâneo muito antes dos europeus, né? E depois é que os europeus vão acabar dominando o mar Mediterrâneo. Certo? Então, qual era o principal uso dado ao ouro? Depois do comércio deles, qual era o objetivo? Acabei falando ali em cima. Para que era usado? Criar moeda? Oi? Criar moeda? Para cunhar moedas, isso mesmo. O principal objetivo, cunhar moedas, para daí comercializar, certo? Então, anotem lá, ó, o principal objetivo, cunhar moedas. Olha lá, gente, nós vamos ter na região de Gana o islamismo, nós vamos ter cristãos e nós vamos ter as religiões animistas, ou seja, aí, olha o que fala do que é uma religião animista. A crença em um único Criador do universo, que colocou um espírito em todas as coisas, sejam elas animadas ou não. Então, eles acreditam que tudo tem um espírito,
todos os objetos, tudo tem um espírito. Então, animistas não vem de animais, tá? Vem de acreditar que todos os objetos, animados ou não, têm espírito, certo? Então, na região de Gana, nós temos islamismo, temos cristianismo e temos religiões animistas, certo? Então, olha o que vai falar ali no último parágrafo, para a gente só entender. No século X, Gana era considerado o império mais poderoso do centro-oeste da África. No século seguinte, guerreiros muçulmanos da Mauritânia, os almorávidas, atacaram e enfraqueceram o reino de Gana, ocupando seu governo. Com o enfraquecimento de Gana, após esse ataque, diversas regiões, até então dominadas, se tornaram independentes. Exemplo do reino de Takur. Outros, como os reinos de Mali e de Sosso, passaram a disputar o poder político, militar e econômico, controle sobre as minas de ouro da região. E daí, com o tempo, foi se desmantelando esse grande império, foi se desfazendo esse grande império. Certo? Vamos lá agora, continuando. A região de Mali também é localizada na região de Mali atualmente, do continente africano, certo? Mali e Mauritânia, ou seja, são muito próximos esses reinos, tá? Vamos lá. Aí é que vai falar da questão do comércio do ouro, do sal novamente, da agricultura, né, que é o inhame, né, que é muito parecido com o aipim, certo? Ele lembra ali o aipim, né? O milhete como base alimentar. Vai falar do islamismo, ou seja, tem a conversão ao islamismo, mas também tem cristãos, porque é uma região muito próxima, então é muito parecido os relatos, né? Tornou-se famosa a peregrinação que um dos reis de Mali fez a Meca, ou seja, aí mostrando a conversão ao islamismo, né? Então a conversão que ele fez a Meca. Olha só, partiu com 60 mil servos e uma quantidade de ouro que correspondia a 3 milhões de libras na atualidade. A libra esterlina é uma moeda na atualidade que é em torno de R$ 5,50. Então, calcula aí, 3 vezes 5, 15, em torno de 15 milhões aí em ouro. Tá? Eles estavam carregando e 60 mil servos. Pelo caminho, distribuiu grande quantidade de ouro, fazendo com que o metal perdesse valor. Então, olha, tinha tanto ouro que nessa peregrinação que ele fez a Meca, ele foi distribuindo ouro. E aí, obviamente, que aí o ouro acaba perdendo seu valor, porque se você tem em grande quantidade, um produto, ele vai perdendo seu valor agregado. É a mesma coisa quando a gente fala de produtos entre safra. Na época do morango, né, você compra a bandejinha de morango a R$ 1,99. O período que não tem safra de morango, essa bandeja sobe para R$ 5,00. Ou seja, quanto mais eu tenho aquele produto, o valor acaba se popularizando. Foi o que aconteceu aqui com o ouro. Tá? Então, mostrando essa questão da peregrinação. E é bem legal, porque tem uma imagem aqui na apostila, na página 10, eu quero que vocês prestem atenção, e essa imagem estava lá naquele vídeo que eu passei para vocês da África, tá? Que é uma mesquita, tá? Uma mesquita lá em Mali, que hoje é patrimônio histórico tombado pela Unesco. Tá? Olha a construção ali da mesquita, certo? Olha lá. Fala do exército também, tá, gente? Né? Do exército ali com mais de 100 mil homens, né? Dos povos que eram conquistados, dos impostos que eram pagos a este reino, né? Da questão militarista também, do domínio, dessa questão de lógica de pagamento de impostos, de domínio de território, e aí ele exercer esse pagamento de impostos para o reino que está dominando, certo? E o reino de Songhai, né? Também ali aliado de Mali, ou seja, né, também nas proximidades. Tá? Aí vai falar o quê? Ali Ber era muçulmano.
no fim de 1460, conquistou muitos estados vizinhos de Songhai, incluindo o que restava do reino de Mali, ou seja, foi dominado pelo reino de Songhai. Dominou as minas de ouro e dominou o sal, né? Ainda o comércio de marfim e de escravizados. Ou seja, Songhai acabou dominando toda essa região, além do domínio do sal, do ouro, do marfim e também depois do comércio de escravos. Por quê? Porque, olha só, essa região depois de domínio, a gente vai estudar a região atlântica também. E a região atlântica é a região de comércio de escravos feitos pelos europeus, esses escravos trazidos para a América. Então, Angola, né, Congo, né, aqui Gana, Costa do Marfim, Guiné, são regiões de tráfico de escravos. Senegal, tá? É dessa região aqui, é dessa África Atlântica que é trazido boa parte dos escravos para o continente americano. Isso falando de domínio espanhol, de domínio português e de domínio inglês, certo? Porque América do Norte eram 13 colônias que pertenciam à Inglaterra. Então, no sul dessas colônias havia trabalho escravos, no território que nós conhecemos hoje como Estados Unidos, certo? Então, vamos lá, ó. Tem aqui uma atividade, falando ali para sublinhar no texto, né? O que mostra ali a conversão do islamismo, né? O que é importante a gente estar conversando aqui, pessoal, tá? É perceber que é uma região rica, não é decorar nomes, ou seja, entender que no norte nós temos, tá? A África chamada setentrional e a África subsaariana era abaixo do deserto do Saara, e essa região é uma região de riquezas e ligadas ao comércio. Ouro, principalmente ouro e sal. Tá? Depois, nas proximidades, quanto mais domina território, marfim, e descendo mais um pouco na África Atlântica, nós temos o comércio de escravizados. Então, África setentrional, África subsaariana e aqui embaixo a África Atlântica, onde nós vamos ter o comércio de escravos, que é o nosso próximo ícone de estudos, certo? Entenderam até aqui, galera? Sim ou não? Tudo certo? Entenderam? Beleza? Então, só lembrando, né, gente? Toda a desigualdade social deste continente, com 53 países diversos entre si, está relacionada com o domínio europeu. Ou seja, os europeus partilharam o continente africano e aí denominaram poder a um pequeno grupo, esse grupo etnicamente branco, tá? Que domina o território e aí acaba concentrando a riqueza nesse grupo, não tendo divisão de renda. Ou seja, no continente africano nós temos concentração de renda na mão de um pequeno grupo. Isso faz com que nós tenhamos inúmeros países com índice de desenvolvimento humano muito baixo e vários problemas, advindos disso, né, dessa desigualdade social, certo?